Muito obrigado pela presença de vocês. E hoje, com esse tema, nós vamos estudar um pouco. Este talvez seja o tema que o homem nasce e morre fisicamente pensando em felicidade. Não é mesmo? E vamos aqui tecer alguns comentários a respeito da felicidade na visão espírita, uma vez que nós entendemos que somos espíritos eternos e desta forma nós temos uma visão diferente, talvez, de algumas pessoas que não entendem o Espiritismo. Para iniciarmos, vamos falar do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos foi o primeiro livro da codificação, que foi então em 1860 a sua publicação. Ele foi o primeiro, o segundo foi o Evangelho segundo o Espiritismo. Este livro, ele contém todos os assuntos a respeito da vida. Todos. E desta forma, é de suma importância que nós possamos estudar paulatinamente todos os dias. Porque nós vamos elucidando em nossa mente e em nosso coração este conteúdo enorme que ele possui. Na pergunta 920, nós vamos tecer então comentários a respeito da felicidade, que a pergunta era feita por Allan Kardec e os bons espíritos respondiam através das médiuns. E a resposta, ele então ia fazendo aquele trabalho, repetindo a pergunta para outros espíritos, e sempre ele fechava o assunto de uma forma muito concreta. Então diz, o homem pode gozar sobre a terra de uma felicidade completa? Então veja bem, o que ele quer dizer com felicidade completa? É uma felicidade do mais alto nível, podemos assim entender, não é? Veja bem, essa felicidade completa, ele vai dizer, os bons espíritos, que não. Por que não? Visto que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Então ele está querendo dizer que nesta vida que nós temos, nós não podemos ter a felicidade completa, porque o nosso planeta ainda é de prova e expiação. Como já dissemos em outras palestras, nós temos 5 categorias de mundos, e o nosso planeta ainda está na 2ª categoria. Estas categorias são comentadas no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3. E à medida que nós vamos, então, nos elevando, nós vamos chegar nos mundos felizes, que aí sim, esta felicidade é completa. Mas, ele diz assim, depende dele amenizar seus males, e ser tão feliz quanto se pode ser sobre a terra. Então ele diz que a felicidade completa, aqui na terra nós não temos, mas podemos ser felizes, dependendo de cada um de nós, do quanto você faz aqui para merecer. Então, aqui não é somente uma terra de prova e expiação, que nós muitas vezes entendemos que seria
de sofrimento. Não. Veja bem, ele foi claro em dizer, vai depender o quê? De amenizar esses males. Essas provas e expiações, nós vamos amenizar, nós vamos diminuindo, porque nós vamos entendendo e vamos andando mais dentro do Evangelho de Jesus, os nossos pensamentos, nossas palavras, nossas ações. A pergunta 921, concebe-se que o homem será feliz sobre a terra quando a humanidade estiver transformada. Mas até lá, cada um pode se garantir uma felicidade relativa. Veja o tanto que Kardec é inteligente. Ele faz uma afirmação e depois, no final, faz uma pergunta. Então, ele diz que concebe-se, então, o homem será feliz sobre a terra quando a humanidade estiver transformada. Ou seja, quando todos nós estivermos transformada, nós teremos reinando uma felicidade maior na terra. Mas cada um de nós podemos ter uma felicidade relativa. Então ele pergunta, pode garantir uma felicidade relativa? Então ele está falando sobre a humanidade. Terá um momento, uma felicidade relativa em todos nós? O mais frequentemente, o homem é artífice de sua própria infelicidade. Então, ele fala que frequentemente pode acontecer. Só que o homem ainda é um artífice de sua própria infelicidade. Ou seja, o homem constrói a sua infelicidade. Assim como também ele pode construir a sua felicidade. Mas ainda está sendo construído infelicidade na maioria da nossa sociedade. Aí ele fala, praticando a lei de Deus, ele se poupa dos males e chega a uma felicidade tão grande quanto o comporta sua existência grosseira. Então, se nós trabalharmos, cada um de nós vamos ter uma felicidade tamanha que comporta no nosso entendimento e que comporta naquilo que nós estamos fazendo. E se nós fizermos a nossa parte, nós vamos distribuindo essa felicidade às pessoas. E as pessoas vão se tocando e também vai chegando nessa determinação de que ele tem a possibilidade de ser feliz. Todos nós, como bem disse ele, nós somos o artífice da nossa infelicidade. E, portanto, podemos ser o construtor, o artífice da nossa felicidade. Ele pergunta, o que seria supérfluo para um, não se torna necessário para outros, e reciprocamente, segunda posição. Então ele fala daquilo que é supérfluo. O que seria supérfluo, então, para um, se torna necessário para outros. É o caso da comida, não é? Para o que é rico, é um supérfluo, uma coisa simples. Mas para outro, é um necessário. E é recíproco essa situação. Segunda posição. Ele responde, sim, de acordo com as vossas ideias materiais, vossos preconceitos, vossa ambição e todos os vossos defeitos ridículos, aos quais o futuro fará justiça quando compreenderdes a verdade. Aqui ele foi bastante enfático, não é? Ele disse nossos defeitos ridículos. É o que nos faz, não é? Ter coisas que são supérfluas, que para o outro não é. É o caso da comida, não é? Então, quando nós compreendermos esta verdade, que nós temos que ter o necessário e não ficar esbanjando coisas, nós seremos mais felizes e os outros também. Porque Deus favorece com os dons da fortuna certos homens que não parecem merecê-los. Muitas vezes nós achamos isso mesmo.
que tem pessoas que têm muito dinheiro e parece que elas não merecem, porque são pessoas más, não é? A gente acha que deveriam ser pessoas boas. Mas a resposta também diz assim: é um favor aos olhos daqueles que não veem senão o presente. Mas sabei o bem, a fortuna é uma prova frequentemente mais perigosa do que a miséria. Então, ele está tendo uma prova para administrar a riqueza. E é muito mais difícil do que a pobreza, porque cada um as suas obras. E Deus cobra naquilo que ele pôde fazer e não fez. Então, se o dinheiro serve para ele, para usura, não é? Ele é uma pessoa muito pão dura, uma pessoa que segura o dinheiro, não produz trabalho, não é? Uma pessoa sovina. Então, o que sucede? Muito será cobrado. Percebem? Então, ele não fez bom uso do dinheiro, vai lhe ser cobrado. É muito importante. Muitas vezes a pessoa pensa que o dinheiro ele viria somente para pessoas boas. Não, ele vem para as pessoas, entre aspas, más, para ele ter a prova. Então, é uma prova também, é uma expiação também que vem para ele. A civilização, criando novas necessidades, não é fonte de novas aflições? Ora, veja, este livro foi escrito em 1860. Naquela época, Kardec fez essa pergunta. Se a sociedade, a civilização, criando novas necessidades, não é uma fonte de novas aflições? O que acontece nos dias de hoje? Nós estamos todos os dias criando novas necessidades, não estamos? E são essas necessidades que muitas vezes é o supérfluo. Nós não temos necessidade daquilo. Venha ser feliz com a gente, comprando, né? Compre, compre. Quantas pessoas compram coisas e guardam e não usam? Sapatos, roupas. Comprou por impulso. Então é isso que nós temos que perceber, a nossa necessidade. Quando formos comprar, eu tenho necessidade disso? Ou eu estou comprando um carro só para ficar bonito perante meus familiares? Para dizer que eu consegui comprar um carro novo? Veja bem, o carro novo você pode comprar, mas depende qual que é o sentimento que lhe move. Porque muitos compram um carro, ficam pagando prestações para ter o carro no final de semana para sair. Fez um péssimo negócio, não é? Que não é investimento, e ainda está querendo aparecer, vamos dizer assim. Então, é preciso que nós possamos refletir sobre nossas atitudes, nossas necessidades. Mas vejamos o que ele diz. Ele diz isso: os males deste mundo estão em razão das necessidades fictícias que criais para vós mesmos. Então nós criamos necessidades fictícias, ou seja, que não existem. E nós estamos criando o próprio mal. Aquele que sabe limitar seus desejos e vê sem inveja o que está em si, poupa-se de muitas decepções desta vida. O mais rico é aquele que tem menos necessidades. Ele falou da palavra inveja, e a inveja move muitas criaturas para adquirir carros, para adquirir roupas e outras coisas. Ah, fulano tem, eu também vou comprar. É isto que ele falou da inveja. Muito bem,
Aqui agora, nós estamos falando de felicidade. Este livro já vendeu 9 milhões de cópias. 9 milhões. Pai rico e pai pobre. Levante o dedo quem conhece. Muito bem. Ele pode ser baixado na internet. O próprio autor disponibilizou ele para ser baixado. A história é muito simples. O pai rico era um comerciante. O seu filho chamava-se Mike. Ainda deve estar vivo. E o pai pobre era um professor universitário e seu filho, Robert. Eles moravam em Havaí. E este professor universitário, que foi denominado de pai pobre, ele ganhava muito bem. Ele ganhava muito bem. E o seu filho, Robert, era amiguinho do Mike, que era um filho de um comerciante, que não tinha muitos estudos, mas era um bom comerciante. Então, o que eles ganhavam era mais ou menos a mesma coisa. Só tinha uma diferença, que chegava no final do mês, o professor universitário não tinha mais dinheiro. Ele sempre estava em dificuldades financeiras. E o Robert, seu filho, percebeu isso ainda criança. Percebeu, porque seu pai sempre falando que estava faltando dinheiro. E o Mike não via falar, o pai dele falar nisso, muito pelo contrário, estava sempre fazendo negócios. E foi aí, então, que Robert ficou colado no seu amigo para que ele buscasse saber a razão daquilo. E a razão foi simples. O seu pai, professor universitário, ele gastava mais do que ganhava. Essa era a grande verdade. E o outro não. O outro gastava menos. E sempre o que ele ganhava, ele colocava para trabalhar para ele. Ele investia em outros negócios. Tinha banca de revistas, tinha um punhado de negócios. E é uma história interessante porque o Robert aprendeu criança. Quando ele percebeu aquilo, porque o pai rico, ali dito, não é? Ele falou que queria aprender. Aí o pai do Mike falou, bom, então eu vou colocar vocês dois aqui para vender as revistas. E ensinou eles numa banca de revistas. Ali, vender, não é? Mostrar para o cliente. Crianças. E ele começou a aprender ali. Quando ele ganhou o primeiro dinheirinho dele, Robert, ele estava doido para comprar umas bolas de golfe. Mas doidinho para comprar. Quando ele pegou aquele dinheirinho, ele falou, não vou comprar as bolas de golfe agora. Vou comprar depois. Ele comprou uma máquina de fazer sorvete. Ele foi juntando dinheirinho, comprou uma máquina de fazer sorvete. E instalou ela numa padaria. Quando ele deu pela coisa, ele estava ganhando muito dinheiro. Ele esqueceu as bolas de golfe. Percebeu? Então, essa é a história do livro, muito boa, para que nós possamos pensar em administrar o dinheiro. Não é ficar fanático em ganhar dinheiro, não é isso. É você saber administrar o dinheiro. Por quê? Todos nós temos que aprender a administrar o dinheiro. Essa educação financeira deveria ser dada nas escolas, inclusive em horário noturno para os pais. Porque nós vemos na nossa sociedade um problema sério, porque a falta de dinheiro traz infelicidade, ou não? Quantos casamentos, quantas uniões se desfazem por causa do dinheiro?
por causa do dinheiro, entre aspas, não é? Na verdade, não é por causa do dinheiro. O dinheiro é de Deus. Chico Xavier é perguntado: Chico, o dinheiro é de Deus? Claro que é de Deus, meu filho. Quem disser que é o contrário está equivocado. Se não fosse o dinheiro, nós não estávamos nesse progresso que estamos hoje, não é? O dinheiro é de Deus. Então, como que nós temos que fazer essa educação financeira? Por exemplo, o Ministério da Educação, ele tinha que se chamar Ministério da Educação e Instrução. Primeiro, ele tinha que colocar a matéria de ensinar as pessoas a manipularem o dinheiro. Porque, na verdade, ele é um Ministério da Instrução. Só instrui a criatura. Não se preocupa em mostrar como administrar o dinheiro. E aí nós temos problemas. A corrida dos ratos é quando a pessoa começa a ganhar seu primeiro dinheiro e começa então a comprar as coisas, gastar as coisas. E aí pega um cartão de crédito, e pega mais outro, e pega mais outro, e compra aqui, compra ali, corre para acudir o cartão ali, paga juros exorbitantes cá, e corre para lá, e fica igual o ratinho, que fica ali dentro daquele globo, correndo e não saindo do lugar. É o caso do homem também, que corre, corre, corre e não sai do lugar. Eu trouxe esse tema felicidade, porque eu acho que é muito importante todos aqui presentes poderem levar isso para as pessoas, para os filhos, para os primos, para os tios, enfim, para todos. Porque os juros que se cobra no Brasil é exorbitante, é a maior taxa do mundo. É a maior taxa do mundo. E quanto mais facilidades para adquirir o crédito, maior é a taxa de juros. Tá certo? Então, os participantes apenas trabalham e depois investem em tudo o que ganham em bens de consumo. Ou seja, coisas que só geram despesas em vez de lucro. Então, todos nós temos que ter uma poupança para uma eventualidade, para que nós possamos, ali na eventualidade, numa perda de emprego ou numa doença, nós termos aquele dinheiro. Porque se nós gastarmos o dinheiro adiantado do que vai ganhar, nós vamos incorrer nesta situação, que nós vamos ficar correndo e não vamos dar conta de prosseguir. Em resumo, nós podemos dizer que para ser feliz, a vida material é a posse do necessário. Então, vamos comprar coisas que nós precisamos, que está na hora de comprar, não é? Se você vai na feira para comprar verduras, se está na época de moranguinho, o preço está lá embaixo, você compra um moranguinho. Ah, não está na época, mas eu vou comprar moranguinho assim mesmo. O moranguinho não presta e você vai pagar caro. Não é assim? Então você comprou na hora errada. Assim é você comprar também coisas para vestir na hora errada. Comprar por impulso, não é? Então, é a posse do necessário. E a vida moral é a consciência tranquila e a fé no futuro. Atitudes educadas que devemos ter. Então, nós temos que ter uma educação. Essa educação é uma educação espiritual. Uma educação espiritual para que nós sejamos melhores pessoas. E nós vamos adquirir felicidade com essas atitudes. Vejamos. Veja no outro uma criatura que está buscando seu espaço na vida. Ela não é seu adversário e muito menos seu inimigo. Muitas vezes acontece na nossa sociedade, nós estamos junto num trabalho e às vezes há pessoas que querem disputar conosco, não é? Ou quer disputar o cargo, ou quer disputar ali um espaço. Isto é normal que aconteça, porque todos estão buscando espaço. Agora, o seu sentimento
é que vai valer. Porque se você tiver um sentimento de disputa com ela, você vai querê-la mal. E você não precisa ter esse sentimento de querer a pessoa má. Se ela poder, vai cair, não é? Aquela pessoa que fica, agora ela vai cair, ela está subindo os degraus do sucesso, mas daqui a pouco ela cai. Não precisa disso. Até porque isso não te favorece em nada, não é? Queira bem. Um determinado corredor americano, certa vez, ele ganhava todas as corridas, e um repórter perguntou para ele, mas o que você fica pensando na hora que você está correndo? Por que você não olha para trás para saber quem está vindo ali, querendo te ultrapassar? Ele falou, não, eu não olho para trás. Mas o que você pensa? Eu só fico pensando em ultrapassar a minha marca. Se eu fiz em 12 segundos, eu tenho que fazer em 11. Então, eu tenho que me transpor. Eu tenho que ultrapassar a minha marca, não a do outro. É assim que é a vida. Se você quiser que o outro caia para que você suba, esqueça que não vai acontecer isso. Então, ele não é adversário e muito menos seu inimigo. Isso, nós tiramos muitas coisas ruins da nossa cabeça. Mas muitas coisas mesmo. Tá certo? Pessoas que pensam diferentes de nós, muitas vezes nos faz ver onde podemos melhorar. Nós temos um hábito de juntar com pessoas que gostam da gente, não é mesmo? Mas aí tem aquelas pessoas que muitas vezes nós não temos aquela empatia. E aí nós nos afastamos dela. Mas pensemos bem, muitas vezes essas pessoas nos falam coisas que é para o nosso próprio bem. Porque os amigos não falam, não é? Às vezes nós temos um defeito que essa criatura fala. Então, pense bem, antes de querer mal uma pessoa que muitas vezes pensa diferente de você. Quando encontramos com alguém, não foi por um acaso. Veja bem, a espiritualidade nos ajuda para que nós possamos encontrar pessoas que nos ajudem com a palavra ou que nós possamos ajudá-la. Assim é a vida. Não existe encontro por acaso. O acaso não existe. Então, quando você encontrar com uma pessoa, sempre procure levar uma palavra, um sorriso para ela. Isso é muito importante. Ou você dá ou você recebe. Da mesma forma, não importa quem deu, quem recebeu. O que importa é que você está predisposta a dar alguma coisa. Um caso que aconteceu com o Dr. Bezerra de Menezes e também com o professor Eurípides Barçanufo foi isso. Eles conheceram a doutrina através de um livro, que a espiritualidade intuiu a criatura para dar o livro de presente. E eles receberam o livro espírita. E assim eles se transformaram nesses baluartes, né, que nós conhecemos. Não reaja do mesmo modo se a pessoa estiver com um semblante sério ou raivoso. Sorria. Isso é uma coisa muito importante nos dias de hoje. Muitas vezes nós chegamos, por exemplo, para ser atendido por uma pessoa e a pessoa está séria. Dê um sorriso para ela. Não é? Por que você não dá um sorriso? Ah, mas a pessoa está com o semblante fechado, eu também vou ficar com o semblante fechado. Aí você está sendo reativa. Ou seja, você está reagindo do mesmo modo que a pessoa está fazendo. E às vezes ela está com problema. E você não tem nada a ver com o problema. Então o que você tem que fazer? Você tem que sorrir, porque sorrindo você ajuda aquela pessoa. Quando você encontrar uma pessoa, você escute a criatura. Fale pouco e esparja a sua vibração. É borrifar o seu amor no ambiente. Então, quando você estiver com a pessoa, você esteja sempre pensando em falar pouco, escutar, porque muitas vezes as pessoas querem falar.
E o simples fato de você ouvir a criatura, ela se sente melhor, não é? Ela se sente melhor, porque ela encontrou, não é assim? A pessoa está falando com você, quando vê, a pessoa encontrou a solução. Você não falou nada. Mas se você vibra, aí sim que o seu anjo da guarda aproveita e mostra a solução para ela, sem você dizer nada, não é? Espargir vibração é isso. Enquanto ela estiver falando com você, você vibre para ela. Tá certo? Você está borrifando o seu amor naquele ambiente. E com certeza aquele ambiente vai ficar com muito amor, não só para aquela criatura, como para as outras que estão em volta. Madre Teresa de Calcutá disse que as pessoas que estiverem conosco devem nos deixar melhor que quando chegaram. Então, a frase é dela. Ela disse isso, que quando uma pessoa chegar até você, elas não podem sair se não estiverem melhores do que chegou. Então você tem que fazer isto que foi dito anteriormente. Você vibra amor para ela. Incentive a criatura para que ela saia melhor. E Paulo de Tarso disse que, em uma de suas cartas, que não deveria ir visitar os amigos se estivesse triste. Isso é muito interessante. Ele escreveu isto para uma igreja, dizendo que não ia lá porque estava triste. Veja bem. Ele estava num momento de tristeza. Então, o que significa isto? Se você vai telefonar por um amigo, por uma pessoa, você tem que estar com a voz magnetizada de alegria. Você não pode estar triste. Se você vai, por exemplo, no hospital, o hospital é um negócio danado para as pessoas falarem o que não devem. Vão, sentam na cama do doente, não é? Fica meia hora, e doente você não pode ficar meia hora. Se ficar 10 minutos é muito, não é? O doente está ali preso e você às vezes está falando coisas que ele não quer ouvir, não precisa ouvir. Isso é falta de educação, não é? Então o que você tem que fazer? Leve ali a sua palavra, sua fala, escuta o que ele tem que falar e despeça. 10 minutos é muito. A mesma coisa ocorre em velório. Em velório, a coisa mais difícil é a gente fazer uma oração. Porque tem 10 pessoas lá no velório, acompanhando a oração, e tem 200 lá fora contando piada. Alguns ainda contam anedotas do falecido. Chega a esse ponto. Isso é falta de educação espiritual, não é? Então é preciso que a gente vá no velório também, que o tempo seja bem aproveitado. Se encontrar ali um amigo, ótimo, tá bom, etc. Mas preste atenção, para não entrar na armadilha de falar o que não deve. Jesus afirma que a boca fala o que está cheio o coração. Vigiai e orai sempre. Veja bem, vigia primeiro, depois você ora. Porque orar é 2 vezes por dia. Se você orar cedo, ao acordar e ao deitar, é suficiente. É suficiente. Agora, vigiar, este sim. Este você fica o dia inteiro. Vigiar o quê? O outro? Não. Os pensamentos. É daqui que sai tudo. Ele falou que a boca fala o que está cheio o coração, é porque o coração é o sentimento. Mas ele vai para a boca. Não é? Então, preocupemos com isto. Isto faz com que nós tenhamos felicidade, quando nós vigiamos os nossos pensamentos. Santo Agostinho ensina, reflita antes de dormir, se durante o dia distratou alguém e peça desculpas. É muito importante que nós possamos pensar nisso. Por quê?
Porque essa questão, se você fizer essa reflexão, você peça desculpa para ela depois. Porque é bom que não fique ali alguma coisa de mal entendido entre vocês. Tá certo? Ame-se muito para que possa amar o próximo e assim amar a Deus. Brilhe a vossa luz, disse Jesus. Jesus disse que nós temos uma luz. Brilhe a vossa luz. Você não precisa da luz do outro, você precisa da sua luz. E mantenha firme no Evangelho de Jesus, que você vai brilhar a sua luz para todas as pessoas com as quais você conviver ou cruzarem em cada caminho. Fique com Deus, espero encontrá-lo daqui a pouco, na segunda etapa. E vamos agora para a nossa oração.